Uma boa noite a todos, é o que nós desejamos. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, por mais esta oportunidade de podermos participar desse trabalho. Pedimos a presença dos Espíritos de luz em nossos lares, ou aonde estiverem os irmãos que conosco comungam neste momento de caridade, ligados em pensamento, formando uma corrente de luz e muito amor. Que sejamos desde já preparados para desenvolvermos um bom trabalho. Em nome de Deus e de Jesus, damos por aberto este trabalho de Evangelho e que assim seja. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é do capítulo 13, a continuação. Hoje, item 18, os órfãos. O Evangelho, capítulo 13, é: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Vamos à leitura, então, do texto da lição que nos coube hoje. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, mas a essa esmola que queima a mão e que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. No Espírito Familiar, Paris, 1860. Meus irmãos, essa lição curtinha, né? Mas de grande, de profunda lição para nós, de entendimento, não muito fácil de ser praticado, mas que quão meritório com certeza ele é. Vamos dizer que a época de Jesus, no entender do mundo, os homens de cultura faziam de si mesmos figuras de destaque, menosprezando até mesmo a divindade, colocando-se no seu entendimento acima de todos. E a lição de hoje, quando se fala a palavra órfão, o nosso pensamento nos remete a lembrar das crianças que se diz, está entre aspas, os que já nascem sofrendo. Como nos diz o Evangelho,
Deus permite que haja órfãos para nos exortar a servir-lhes de pais. E essa divina obra de amor e caridade, que é amparar e ensinar essas criaturas para a vida, fazendo delas homens de bem, é com certeza seguir os ensinamentos de Jesus, que nos deixou a lei de amor. Sabe-se o quanto é difícil essa empreitada, mas o sacrifício aumenta o mérito diante de Deus. Deixemos então que os nossos corações se apiedem e vamos refletir o quanto de miséria, quantos sofredores nossos irmãos, que constituem para nós oportunidades de se fazer a caridade material ou a caridade espiritual. E quando não tivermos nada a fazer em determinada situação, meus irmãos, façamos uma prece. Com estas palavras, nós vamos dar por interpretada a lição, né, repetindo de fácil entendimento, de difícil que se cumpra esse mistério de tanta elevação, né, que é ensinar, é nos doar, muitas vezes, muitos anos até, quando uma pessoa, um casal pega alguém para criar, dando de si o máximo para ensinar, para preparar para a vida, levando esse irmãozinho ao bem, à prática do bem, do amor, da caridade verdadeira. Com essas palavras, então, meus irmãos, nós damos por interpretada a lição. Convido os irmãos que nos ouvem, que formam conosco esta corrente de luz. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, novamente, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que estão conosco. E vamos com os nossos corações cheios de amor fazer alguns pedidos, mas antes de pedirmos, vamos então fazer os nossos agradecimentos. Vamos agradecer por tudo que temos, pelo que somos, pelo que estamos vivendo, os nossos pensamentos bem elevados, ligados sempre ao alto, agradecendo ao Mestre e aos Espíritos de luz que estão conosco, que nos assistem neste momento, agradecidos que somos pela luz, pela paz que nos envolve. Pedimos por todos os que estão sofrendo dores físicas ou dores morais, pelos irmãos perdidos nos vícios, do fumo, do álcool ou das drogas, pelos irmãos que estão contrariando as leis civis, e pelos que estão contrariando, principalmente pelos que estão contrariando as leis divinas. Pedimos pelos nossos familiares, amigos que já partiram, que estejam todos num crescendo na direção de Deus e de Jesus. Que os nossos familiares encarnados, aonde estiverem, sejam envolvidos por muita luz. Pedimos por todos nós que estamos ligados através desta prece, que possamos ser atendidos, tratados nas nossas necessidades mais prementes. Pedimos com fé pela magnetização das nossas águas, as águas que temos em nossos lares, e que em nome de Deus e de Jesus sejam magnetizadas, energizadas e se tornem medicamentosas para nos curar de todos os males, tanto os males físicos como os males espirituais. Pedimos em final deste processo de Evangelho que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que assim seja.